Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda em mais um TriCast. Hoje um dia muito especial que vamos falar de um tema muito relevante para a nossa sociedade, por empreendedorismo, para todos nós, tá? Tô aqui com a minha digníssima, minha esposa Ludmila Bertolino. Boa noite, Lud. Boa noite, André. Boa noite a todos vocês que estão aqui nos acompanhando mais um episódio. E realmente, amanhã é um dia muito importante para nossa sociedade. É o dia da conscientização sobre o autismo, um tema que ainda é muito pouco falado. E hoje nós temos aqui uma especialista que vai tirar algumas dúvidas, vai falar um pouquinho sobre isso com a gente. É isso aí, mas antes de eu apresentá-la, já vai compartilhando esse episódio. Então, você já ouviu a Lud falando, um dia muito, muito especial. Então, deixa seu like aqui, vai deixando comentários e dúvidas pertinentes ao assunto da conscientização do espectro autista, do TEA, né? O famoso tema hoje muito discutido, graças a Deus. E quero já falar para você, ó. Você que está assistindo o TriCast hoje, manda para um outro empresário. Manda para uma empresária que é muito relevante hoje, pouco, às vezes, por mais que tenha mais discussões, ainda é muito pouco perto do que a gente precisa ainda debater esse tema. Então eu vou apresentar para vocês Juliana Moraes. Isso mesmo, ó, tô conferindo aqui. Ju! Isso mesmo. Seja muito bem-vinda ao Muito TriCast, obrigada. terapeuta ocupacional, especialista em autismo. Muito boa noite. Obrigada, uma boa noite. É um prazer estar aqui, falar de um assunto que eu amo, né? Entrei nesse tema, assim, tenho o Instagram sobre o autismo, né? Onde eu posto coisas sobre o assunto. E é um privilégio estar aqui, falar com empreendedores, Sim. né? E trazer esse assunto que é tão importante para a sociedade, que eu falo assim, como incluir sem conhecer, né? É verdade. Então, aqui é um espaço onde eu tenho a oportunidade de trazer o assunto e as pessoas saberem mais. Trazer o conhecimento, Trazer o conhecimento, exato. É Incluir, isso aí. né? E hoje é famoso, um dia famoso, que gera muito meme por causa de ser o dia da mentira. É verdade. Mas aí eu quero falar pra você que hoje só vai ter verdades. aqui Hoje nesse sempre, TriCast. viu? Hoje Nós sempre. só trabalhamos com a verdade. Então, e tem uma passagem muito famosa que gostamos muito, que só a verdade vos libertará. Então, É se verdade. você souber da verdade, é isso que, ó, já derrubar aqui, ó, outro meme. Construção de meme é comigo aqui. Só a verdade liberta a gente, liberta profissionais hoje. Sim. Que muitas vezes é por falta até por ignorância, né, Ju? Sim, por não saber o que é, como lidar. E esse espaço é muito importante. Porque muitas Sim. pessoas vão estar assistindo, vão estar se identificando. Né? Imagino que tem pais, mães, profissionais aí nos assistindo. Então, eles vão poder conhecer um pouco mais do assunto. Eu também estou aprendendo muito com esse universo do autismo. Sim. Então, é um prazer estar aqui. Muito obrigada. Viu? Então, Ju, a gente já começa falando assim sobre o equilíbrio, né? Para a gente trazer para o mundo empresarial, que é a maioria do nosso público hoje, equilibrar a vida das mães que têm um filho com TEA, equilibrar a vida profissional de certa forma, porque elas acabam buscando outras opções. Mas antes disso, é um mundo totalmente novo, né? Elas precisam Exatamente. conhecer. E eu queria que você falasse assim, explica pra gente o que é, na verdade, o TEA, o que é o autismo, até pra gente iniciar esse bate-papo e entender mais de um assunto que às vezes a gente sabe tão pouco. Sim. Então, o TEA, né? Transtorno do espectro autista. Muitas pessoas conhecem só como autismo e vê lá TEA, porque muitas vezes o médico fecha laudo lá, TEA. O que será que é isso? Então, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, o indivíduo, seja adulto, adolescente, criança, já nasce com autismo. Ninguém desenvolve autismo, acho que é importante isso. É uma característica que já nasce com a criança. Já nasce com a criança. Tá? Então, quais os prejuízos dessa criança que a gente percebe? A questão da comunicação. Então, é aquela criança que muitas vezes tem um atraso na comunicação, na fala, Sim. Principalmente. Porque às vezes a gente escuta assim, alguns médicos falando, cada criança tem um tempo. Ok, cada criança tem um tempo realmente, mas dentro do desenvolvimento. Então, qual a idade que tem que falar? Qual a idade que tem que falar papai, A mamãe? média. Isso, porque às vezes a gente não sabe do desenvolvimento infantil. Então, o que acontece? Alguns profissionais falam, não, vamos deixar o tempo. Mas esse tempo é perigoso. A criança tem 2 anos e não fala, peraí. O que tá Já acontecendo? tem sinais. Tem os sinais, então vamos ficar atento aos sinais. Essa criança não olha. Ela tem um comportamento repetitivo.
seja com as mãos, seja de movimento, seja com algum personagem, algum desenho específico, Uhum. tá? De repetição. Interesses restritos. E a interação social, consequentemente. Por quê? Porque ela não tá falando, como que ela Uhum. vai interagir, se ela não olha. Sim. Então, são sinais precoces do autismo. Tem algum sinal que é o mais Evidente? específico, mais evidente? Olha, o evidente é o contato visual e atrás de fala. Uhum. Ah, Pode ter, assim, pode aparecer quando? Bebê. Tem mães que relatam, nossa, eu tava lá amamentando, ele não tinha o contato visual comigo na amamentação. sim. Uhum. Já era um sinal. Sim. Então, são sinais, às vezes, muito sutis, que lá com 1 ano e meio, 2 anos, fica mais evidente, e aí a mãe procura Uma terapia, ajuda. procura ajuda. Só que as escolas, hoje, eu percebo que têm identificado de uma forma bacana, assim, Ah, que precoce. bom. Sim. Começa a perceber que é diferente com relação às outras crianças. Como a entrada nas escolas tem sido lá com seus 4 meses, 5 meses, então as professoras hoje têm conseguido ver alguns sinais. Até porque eu acho que mais encaminhar. contato com bastante crianças consegue Sim. diferenciar uma criança Exato. da outra com a Sim. mesma idade e tudo mais. Exatamente. E hoje que você que tá no meio, assim, você que tem bastante contato Uhum. com pessoas com TEA mesmo, Sim. com esse transtorno, hoje tem profissionais nas escolas, assim, toda escola tem alguém capacitado ou ainda é uma... Ainda eu falo que a gente está engatinhando, né? Muitas vezes elas conseguem identificar, relatam, mas o que fazer, como incluir tem sido uma dificuldade. Ah, tá. Uhum. Então, assim, o que tem acontecido? Tanto dos pequenininhos, quanto às vezes a identificação lá de adolescência. Uhum. Acontece. Meninas, principalmente. As meninas, elas mascaram, às vezes, o sinal do autismo e descobrem-se com seus 9, 10 anos. Vamos pensar. Caraca. Acontece. Muito longe, né? Principalmente o nível 1. O nível 1 do autismo, que a gente tem os níveis de suporte, importante falar disso, né? Sim. Então, o nível 1 é o mais leve. Acaba se passando um pouco mais despercebido. Porque tem um funcionamento social. Legal, São crianças que até. imitam, exato, que tem imitação. Mas aí chega lá com seus 9, 10 anos, opa, tem alguma questão. Começa o autoconhecimento, começa a perceber que é diferente, enfim. E aí as escolas, como incluir, exato, o que fazer? Profissionais capacitados hoje, eu vejo que tem dificuldade, né, algumas escolas. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que é onde tem vindo o encaminhamento para a gente poder trabalhar, Uhum. enquanto terapeuta. Então, assim, tem sido estamos engatinhando nas Ainda escolas, é mas vamos chegar lá. desafio, É um desafio. mas é algo também que tem acontecido por conta de, às vezes, espaços como esse, Sim, podcast, sim. até o seu Instagram, gerar Sim, conteúdo. Exatamente. Tem até mesmo adultos se descobrindo com Muitos. níveis 1, níveis 2 Sim, de autismo, muitos. que às vezes achava que, nossa, por que às vezes eu sou tão criticado nesse aspecto, esse traço Sim. de personalidade? Digo também pelo TDAH, eu descobri depois de grande. Olha, isso aí fechou o seu diagnóstico? Então, eu tô em processo, Você tá em mas processo, tá? minha terapeuta fala assim, ó, você tem 100,1%. já fechou. Mas Sim. é o que eu falo, eu falo com a Lud, né? Uhum. O laudo pra nós não é importante, o importante é O que eu vou fazer o com que eu vou isso? fazer com isso. Eu não quero, assim, o laudo, beleza, é importante às vezes pra eu, pelo autoconhecimento, Isso. confirmar algo que eu já suspeito e hoje tenho certeza. Mas o que eu tenho que fazer? Eu não posso, assim, uma frase da nossa terapeuta que fala muito é a partir do momento que a gente reconhece quem a gente é, que a gente muda. É. Nossa, perfeito. A partir do momento que eu me aceito, é que eu mudo. Quando eu me aceito, Então, eu hoje mudo. eu vejo que, às vezes, começar tarefas que pra mim é um pouco mais árdua, que eu acho que é uma tarefa mais difícil, eu vou deixando pra depois. Fica aquelas tarefas procrastinando por causa do TDAH. TDAH. E hoje, eu sabendo disso, hoje eu falo assim, o que me dá prazer pra eu concluir essa tarefa? Às vezes eu coloco uma música cristã que eu gosto muito. Isso vai me Você dando... encontrou estratégias para saber lidar com essa dificuldade. Exato. Perfeito, mas o autoconhecimento te trouxe isso. Exatamente. E é o que eu falo. Às vezes a gente foge do diagnóstico, algumas Com pensam em medo, mães, né? pensam em, Uhum, não quero saber, vai que é autismo, não quero saber. Gente, mas é libertador. uhum. Eu falo que é libertador, porque você vai encontrando estratégias para saber lidar com a dificuldade e conseguir desempenhar a atividade. Uhum. Exato. Com excelência, enfim, mas de uma forma que você fala pro seu cérebro, vamos lá, você tem que funcionar, você tem que me ajudar. E é Pensando importante no pro TDAH. adulto e pra criança ela saber das suas limitações. Não é, eu Sim. quero... O diagnóstico pode limitar ainda mais. Sim. Não, pelo Não. contrário. Quando a gente sabe quem a gente é que a gente consegue mudar. É que a gente Perfeito. consegue aplicar estratégias. Excelente. Isso serve para as pessoas com autismo. Olha só, você Sim. falando, né? E mesmo que é o TDAH aí, mas assim, quantos autistas com TDAH
Sim. Quantos autistas com TDAH e altas habilidades? Quantos, não é? Então, assim, eu falo que é Fora a importante. ansiedade. A Então, às ansiedade. vezes, aquela criança com autismo já tem ansiedade junto, e essa ansiedade é gerada por ela não entender a sua alimentação. Exato. Quando ela entende... Você tá aqui pra me corrigir se eu estiver falando isso. Pensou porque eu li o TDAH, é isso também. Aconteceu muito tempo. E eu consegui diminuir meus níveis de ansiedade quando eu descobri que eu tinha o TDAH. Que eu consegui eu não consigo, às vezes, determinadas coisas. Ou avançar em determinadas questões por conta do TDAH. Quando eu descubro que eu tenho, eu crio estratégias e meu nível de ansiedade baixa. Perfeito. E aí é muito legal. Os últimos papos com a terapeuta, a gente tem falado isso. Fala assim, nossa, como é libertador. Libertador. Isso que você tá falando é importante. Eu descubro e crio estratégias. Eu não descubro um diagnóstico e uso como bengala. Não faço isso porque eu tenho TDAH, não vou fazer mesmo. Exato. Sim. Não, olha só, eu vou encarar isso. O que eu posso fazer a partir disso? Exato. Perfeito. Você busca outras ferramentas para lidar com aquilo, né? É aquilo, eu quero chegar em tal lugar, não consigo de carro, então eu vou de bicicleta, eu vou de carona. Exato, vou caminhando. mas Como que eu vou fazer? Então é buscar outras alternativas, Excelente, né? muito E como bom. que a pessoa, beleza, primeiro momento, descobriu o TEA, descobriu o autismo. Qual que é os primeiros passos que essa criança ou adulto tem que fazer? Qual que é o que você orienta? Assim? Sim, descobriu o autismo, tá? Então, nível 1, 2 ou 3. Os nível 3, só pra gente poder esclarecer, são aqueles geralmente não verbais, que precisam de suporte maior, que precisam de auxílio para banheiro, autocuidado, enfim. O nível 1 é aquele nível mais leve, que você olha e fala, nossa, mas não parece autismo. Essa frase é importante colocar, porque realmente o autismo não parece, tá? E um autista não é igual ao outro. É importante esclarecer isso também, porque às vezes as pessoas falam, mas, nossa, eu conheço autismo, não tem nada a ver com meu filho. Realmente. Cada pessoa é única. Cada pessoa é única e dentro do universo do autismo é a mesma coisa. Você não vai encontrar um igual ao outro. Não vai. Eu nunca encontrei ao longo da minha jornada aí. Então, descobriu, laudou, vamos buscar terapia. Terapia ABA hoje é um tratamento para autismo. Tá? Então, a análise do comportamento aplicada, a criança não fala, ela precisa aprender a falar. Mas antes dela falar, ela precisa aprender alguns pré-requisitos, que é o sentar, que é o olhar, o imitar. Isso faz parte da fala e da comunicação. É o nível 1, que já tem uma fala, já tem uma questão social. Terapia comportamental com psicólogo, para trabalhar o autoconhecimento, as limitações, as dificuldades e tudo mais. Vai precisar da fono para fala, psicólogo para comportamento, terapeuta ocupacional para a parte das atividades de vida diária, coordenação motora, uma dificuldade muito grande no autismo, psicopedagoga para a parte pedagógica e fisioterapeuta nos casos de dificuldade motora. Muitos têm até no andar. Sim. Nossa. O equilíbrio são questões. Então, o fisioterapeuta vai ajudar. E eu sempre falo que esses profissionais que a pessoa buscar tem que saber o que é autismo. Já aconteceu muitas vezes de mãe vir, eu levei no tal profissional, mas eu não sabia do autismo. Eu falei, então... Não resolveu. Ele não tem como... ajudar, porque você precisa entender do comportamento do autismo. Como que você vai trabalhar o comportamento se você quer que ele faça tal atividade? Mas e aí? Como você vai colocar... Às vezes tem um comportamento inadequado. Se você não tem conhecimento de análise do comportamento, por exemplo, não tem como você trabalhar. É importante serem profissionais que tenham conhecimento sobre o assunto. Isso é importante a gente falar. Porque ele vai trabalhar de uma forma diferente, né? Ele vai trabalhar de uma forma diferente. Ele já vai saber como iniciar esse trabalho. Não vai colocar já... Não, você tem que fazer tal coisa como uma criança típica. Então, é importante esclarecer isso. Senão, vai numa busca, as mães ficam nessa busca e não encontram. E a gente sabe que isso demanda tempo. A gente vai falar um pouco sobre isso, né? Dessas mães que tem que fazer várias coisas. Então, já ir com profissionais, né, direcionados já é um caminho. E ele vai acolher até mesmo a mãe, né? Nesse caso. Exatamente. Ele não consegue agora, mas é porque ele vai ter um tempo diferente, então já tem conhecimento. Sim, o acolhimento das mães. Importante também isso. A gente sabe quanto que elas precisam também de ajuda. Sim. Então, descobriu o laudo, laudou, ela viu autismo. Muitas mães olham aquilo e falam, nossa, meu Deus, acabou meu mundo. Né? Nossa, já era. E eu falo, gente, muitas vezes você tem uma pessoa lá dentro da sua casa, um gênio. Eu falo que você vai revolucionar alguma coisa. Então, esse olhar limitado que a sociedade muitas vezes coloca, não é dessa forma. Porque muitas vezes você vai ter um gênio ali, alguém que vai revolucionar, que vai mudar a história, eu falo, do mundo. Então, você começar a olhar para
para aquilo que seu filho tem, aquilo que ele consegue. Né? E não para as limitações. E para nós que tem esse olhar cristão, né? Cada um tem uma identidade, cada Isso. filho tem um propósito. Se a pessoa parar simplesmente para pensar no propósito daquele filho, daquele irmão, ou daquele pai que depois de velho se descobriu autista, exato. por que ele é assim comigo? Por que não tem um contato social às vezes tão amoroso? Se descobriu filho às vezes de um autista, ou se viu pai de uma pessoa com TEA, e aí, qual que é o propósito? Nossa, eu vejo de uma forma de ressignificar, assim, a vida. Exato. Você veio para ressignificar tudo, assim, né? Se você começar a valorizar as pequenas coisas. Então, uma criança que não fala, nossa, ela não fala, ela começa a falar, você fala, olha os pequenos detalhes. Sim. Talvez aquela mãe que era... Vamos pensar na história de Marta e Maria. Aquela mãe que não ficou igual Maria aos pés de Jesus. Exato. Que não, às vezes, ficou com a boa parte, que estava lá, preocupada em arrumar as coisas, trabalhar. Teve Agitada. que desacelerar para olhar e cuidar, às vezes, de um filho. Exatamente. E olhar e ver os detalhes do desenvolvimento. Coisa que passaria despercebido se fosse uma criança típica. Sim. Não olharia. Tem uma história interessante. É um pai de um autista, ele é fotógrafo, né? Ele me fotografou quando eu estava gestante, inclusive. Foi bem bacana. E ele conta a história. Que um dia ele estava tirando foto de uma mãe que já tinha um filho. Ela estava gestante e um filho típico. E o menininho falando durante a fotografia. E ele pega... E a mãe assim, para de falar. Ele falou assim, não pede pra ele parar de falar. Porque eu sou pai de um autista, eu não vejo a hora que meu filho fala. Sim. Olha isso. Um detalhe da fala que pra mãe tava sendo uma coisa... Pra ele, não valoriza, porque o meu filho não tem isso. Então, assim, você olhar isso e falar, gente... Olha como ressignificou a vida. Sim, porque o impacto que dá, né? O impacto, você passaria despercebido isso e seria rotina. Exatamente. E às vezes a gente esquece até mesmo de agradecer, né? Sim. Tipo, meu filho fala. Os detalhes, porque Deus é Deus de detalhes. Sim. E ele traz uns detalhes, né? Ele sabe o que faz, tem propósito para todas as coisas. E o quanto que ressignifica a vida da família. Sim. Sabe? Envolvida. Com relação a olhar pela sociedade. Mães que se tornam ativas sobre o assunto. Mães que se tornam terapeutas, Sim. ressignificam a profissão. Né? É por isso que tudo que a gente que tem esse olhar cristão, vê o propósito de Deus na vida da gente e vai mudar realmente histórias, vai mudar a rota, a direção. Exatamente. E às vezes, para quem tem esse olhar mais otimista, porque às vezes você pode se parar. Tem gente que para no problema. Problema. Vou ter mais obstáculos, mais desafios, justamente. Sim. Mas o que isso vai ensinar, o que isso vai trazer? Exatamente. E agora vamos eu queria desmistificar algumas coisas contigo, Ju. Vamos lá. Temos, muita gente pensa, teve o laudo lá, foi diagnosticado com autismo. Sim. Autismo tem cura? Então, a gente não fala em cura porque não é doença. Né? Eu costumo falar isso. Porque a cura não é uma doença, é um transtorno. É algo que que a pessoa vai ter que saber lidar a vida toda. Por isso existem as terapias, justamente para ela se tornar o quê? Funcional. A gente quer a funcionalidade desse indivíduo. Sim. Então, não é cura que a gente fala tem tratamento. Outra pergunta, aí você falou que... Você já até respondeu, mas tá aqui, eu quero fazer essa pergunta, até porque é muita dúvida de muitas mães, às vezes empreendedoras que estão escutando a gente. Toda criança com autismo, ela é igual? Não é igual. São totalmente diferentes, né? Questões sensoriais, questões de interesse. Então, assim, é totalmente diferente. Então, eu nunca vi um igual ao outro. Por isso que, às vezes, a comparação que, né, infelizmente, a sociedade traz, mas não é igual. Não vai ser, porque ninguém é igual a ninguém. Exato. Sim. Nós temos habilidades e dificuldades. Todos nós somos assim. Dentro do autismo, a mesma coisa. Perfeito. Ju, então, nesse segmento, né, de que não são todas iguais, todas as crianças autistas têm essa questão com contato social? Ou nem todas? Então, nem todas. Então, essa coisa, às vezes, até com toque. Tem criança autista que adora o toque. Tem criança que não gosta. Já dizem que normalmente a gente já remete, tipo, não gosto de contato físico, não gosto de abraço, não gosto de pegar na mão. Mas tem muitas que gostam, que buscam, inclusive, por isso. Às vezes gostam de um tato mais profundo. Uau. A gente precisa descobrir como que... É realmente perguntando. Os não verbais é descobrindo com a família, né? Porque a criança não vai conseguir te relatar. Mas os verbais é você perguntar. Principalmente, às vezes, adulto. Sim. Eu sei que é autista...
posso te cumprimentar? Muitos não gostam do beijinho, do abraço, e eles já relatam. E é uma cultura brasileira, né? Uma Se a gente cultura. olhar, muitos países nem se cumprimentam assim como a gente se cumprimenta. Exato. O brasileiro é muito do contato, né? Uhum. Então, tem umas que gostam, outras não. Algumas vão em locais públicos com muita gente, ok. Outras não gostam, Uhum. porque tem questões com barulho, com cheiro, muito movimento, muita luz. Uhum. Então, por isso que a gente precisa descobrir nas questões sensoriais, entendendo que aí Sim. é a TO que entra, o que incomoda, o que ela gosta, o que ela não gosta, tá? Pra poder conviver Isso. numa sociedade. E levar num shopping, levar num parque. Legal. E isso vai Tá. ser contato com a criança O mesmo, né? contato Porque com não... a criança. E se a criança tiver alguma questão nessa questão social, não significa que ela tenha o TEA. Ou... Não significa. Ah. Tem as fobias sociais, que é Uhum. diferente do autismo. Entendi. Tá? Então uma não criança pode confundir, né? Confundir, exatamente. Tem a fobia social, que normalmente não Sim. gosta de pessoas e tudo mais. Então é importante, por isso que é importante a avaliação Ah, para poder saber o que é. uhum. Porque senão a gente já olha um comportamento, é isso. De olhar, a gente não pode. No achismo, Sim, Sim. é muito perigoso isso. Diagnósticos errados. entendi. Já aconteceu muitas vezes. Tá? Perfeito. Então, e aí depois, descobriu que não era e tal. Mas uma vez que você laudou, a criança vai ficar laudada. Uhum. É. Vai ficar isso. Vai entendeu? tomar algumas atitudes achando que era, Sim, né? exato. A família vai entrar num processo até do luto, né? Ai, não, nossa, e agora? Eu achava que idealizei um filho e não é. E muitas vezes não era autismo, já aconteceu. Entendi. Tá? E hoje é muito, a gente tem que discutir questão de políticas públicas, né? Sim. O que hoje é o tema mais relevante Uhum. que vocês levantam Uhum. para que nossos municípios, o governo, até mesmo do estado, até Sim. mesmo a título federal, assim, o que é discutido assim de políticas públicas que é relevante hoje Sim, para a nossa sim. sociedade? Bom, na verdade, os direitos, né? Eu falo que os direitos que essas mães têm, essas famílias têm, elas têm sempre que lutar por isso. Então, eles precisam de professor de apoio. É a luta para consegue judicialmente. Porque o que acontece? Às vezes vai tentar numa escola particular. Uhum. Não, ele precisa. A escola ela não pode negar, Uhum. tá? Então ele tem um diagnóstico, não posso negar a matrícula dessa criança, né? Tá ok. Mas aí tem que ter um professor de apoio. Mas para a escola particular é um custo a mais. Sim. Tem essa questão. Escola pública tem que entrar judicialmente, tem um tempo para isso acontecer. E aí entra um professor de apoio para essa E criança. acontece, Ju, na prática? É como bem que tá difícil. eu vejo. Acontece, eu vejo, mas é sempre na luta e demorando meses para conseguir. A Não criança é entrou, instantâneo. não é instantâneo. Sim. É direito dela, mas ela não consegue de imediato. Então, a você, político, que está acompanhando Né? o Tricast. Sim. Gente, estou aqui com Juliana Moraes, especialista em TEA. Você que está aí à frente, sei lá, no cargo legislativo, executivo, vamos ter olhar para nossas crianças com o espectro autista, por favor. Vamos agilizar, vamos ter procedimentos, a gente tá aí com tecnologia, inteligência artificial, vamos ter formulários que caem já no tomador de Sim. decisão para Exato. facilitar No e ato da agilizar. matrícula, No né? ato da Sim, matrícula, seja, tem não isso. importa, gente, isso aí tem que ser resolvido de imediato, é saúde mental. Sim. Hoje é prioridade, sempre foi, deveria ter sido, né? Mas é prioridade. Sim. Tá sim. para sair coisas que dentro das empresas vai ser prioridade também oferecer algo para os colaboradores de saúde mental. É verdade. Deve ser discutido. Hoje eu falo com meus colaboradores, eu incentivo todos até a fazer com a minha terapeuta. Gente, vocês têm que fazer com a Samanta. Sim. Fica até um jabá. Ela é maravilhosa. Sim. Mudou, a gente se redescobriu. Nossa, sim. Uma história para quem tá assistindo, vou te contar. Claro. Quando eu fui na primeira terapia, A primeira sessão primeira Quem sessão, começou eu não queria fazer, fui né? eu. Até porque eu já... coisas de homem, Sim, bobo. é natural. Aí você só fala assim... eu nunca, assim, tive problema com tristeza e tal. Sempre Sou me sempre fui... feliz. Pra nunca- mim, eu tenho uma teoria que felicidade pra mim é decisão. Eu decidi Bom, ser sim. feliz. Vai ter dias que a gente tá um pouquinho mais pra baixo, mas eu decidi ser feliz e tá tudo bem. Mas o que eu vou fazer lá, Ludi? Não vou. E ela, não, vamos, você vai gostar, vamos. Pra fazer ela Mulher feliz. sabe Aí- onde fica. Pra fazer ela feliz, falei, eu vou. Hoje eu vou, mas só vou hoje. Uhum. Cheguei lá, falei assim, nossa, vai ficar 10 minutos, vou embora. É. Cheguei lá, sentei lá na cadeira e tal. Ela falou assim, o que te trouxe aqui?
Eu falei, a Ludi. Porque ela fez a pergunta, o que te trouxe aqui? Eu falei, minha esposa. De tanto ela falar, eu tive que vir. E foi indo, conversando. Resumindo, durou 2 horas. Olha, que bacana. E eu lá morrendo de fome. 2 horas, ela sentada lá fora me esperando. Nossa, sim. Então, ou seja... de lá pra cá nunca de 2 parei. horas De pra 2 horas para 2 né? anos e lá... 2, 3 anos quase já. Ai, que bacana. Exatamente. Já faz um bom tempo. Então, hoje eu aconselho todos. Eu acho que terapia, todo mundo Exato. deve... Nossa, perfeito. Eu Pra- também. Aí já é Sim. até desmistificando, né? Não é pra louco. Não é pra louco, Não, É pra exato. autoconhecimento. Autoconhecimento, Pra trabalhar as emoções, Que a gente, às questões vezes, familiares, tá tem muita incluído coisa. em grupos bulinadores, que nem meus amigos são extremamente bulinadores. Sim, Eu falei assim, não, eles vão falar que eu tô louco. Mas pronto, hoje eu falo, muita gente faz, inclusive Sim, com a minha psicóloga. Sim, você vai incentivar as pessoas, na Exato. verdade. Sim. Você vai quebrar alguns tabus que as pessoas criam. Ai, homem não precisa de terapia. É só pra Exato. mulher, porque mulher é É. emoção, homem é razão. Não Exato. precisa. Não é? Você tá quebrando. Isso é muito importante você compartilhar e expor isso. Tem homens que Exatamente. faz, que eu conheço, e esconde. Ah, não, acho que sou homem. É. Eu vou contar. Eu preciso, mas não vou Machismo, contar. Não, se você se conhece, tem Perfeito. sua identidade, vamos lá, vamos embora, eu vou falar e vamos... E é conhecer as ferramentas que a gente vai precisar, né? Porque Isso. como a gente colocou, ninguém é igual a ninguém. Não. E o que eu tenho de facilidade, talvez não seja pro André, talvez não seja pra você. Isso, exato. E eu só vou conhecer isso onde? Na Na terapia. terapia, exatamente. Porque mesmo sendo mãe, buscando conhecer, ensinar o caminho, a gente... Cada um tem sua característica, Sim. Não, total. né? Então Muito nem a bom criança, nem a pessoa se conhece. E a gente também não tem o poder de conhecer o outro por completo. Sim, exatamente. Então eu acho que essa é a grande diferença, assim, Total. da terapia pra quem faz. Nossa, sim. Muito bom você compartilhar isso. Excelente. E Ju, muito obrigado, né? Não, adorei. E a gente sabe também no mercado de... Vamos entrar, assim, eu quero entrar num assunto No mundo delicado empresarial, né? no mercado de trabalho para mães, Sim. principalmente. Porque, infelizmente, acaba sobrecarregando as mães. exato. Os pais, às vezes, saem para trabalhar e elas ficam com a responsabilidade de cuidar, de ensinar, Total. de levar nesses diversos profissionais que você mesmo citou, Sim. que eles precisam passar. Uhum. E hoje elas têm muita dificuldade no Nossa, sentido sim. de alguns empregos não dá essa inclusão. Uhum. Não dá, às vezes, a questão de um home office, em determinados casos que a mãe Que é tem. possível, né? Que é possível. Ela tem habilidades para trabalhar, às vezes, com tecnologia. Uhum. Ou se ela não tem habilidade, quais são, às vezes, hoje as opções? E é falando de emprego, que essas mães, às vezes, ela não tem conhecimento, mas elas podem buscar. Não, perfeito. O que eu vejo? Esse ressignificação, né? Ressignificar até na profissão. Então, eu vejo algumas se tornando terapeutas. Quando eu vejo, eu falo, nossa, quando que você viria aqui se não fosse seu filho? Nunca. Então, buscando esse conhecimento, fazendo doutorado, pós-doutorado, na pesquisa, na área também. Ah, Legal. E empreendendo nas vendas, né? Então, ressignificando, eu tô fazendo pão. Ou tô vendendo joia. Aham. Então, trazendo por quê? Por causa da flexibilidade de horários. Então, assim, conseguindo conciliar a maternidade, que já demanda. A maternidade em si, ela já demanda. Já Ela é uma vai na demanda escola, a mais, né? leva não sei aonde, leva não sei... Já é uma demanda a mais. E a típica, ela é mais desafiadora, que eu vejo das mães, pelas terapias, pelo autocuidado. Porque Sim. acaba fazendo tudo e não se cuidando. Uhum. Isso é muito sério, isso é muito grave. Sim. Porque se ela não estiver bem, como que ela vai estar bem para cuidar do filho? Sim. Se ela não tiver com as emoções em dia, isso que a gente tá falando. Então, ela buscar a terapia, extremamente importante. E a redução de trabalho, né? De hora de trabalho, que eu tava até compartilhando de uma mãe que tá nessa busca. Uhum. Ela é da prefeitura, né? Então, assim, só que é todo um sistema burocrático para ela reduzir a carga horária Sem e manter, perder e manter o salário. Entendi. Que, se eu diminuir no meu trabalho, eu vou ganhar menos? E aí, Sim. como que eu vou pagar as terapias? E ela já, por ter esse acompanhamento com diversos profissionais, o custo Sim. já aumenta. Exato. Com certeza. Falar de uma família que tem recurso e tem condições, Uhum. sem afetar, às vezes, sem ter que tirar, às vezes, de uma refeição, ter que tirar de outros lugares pra Do tá em- básico, né? Exato. tirar do básico. Agora, se a Sim. gente pensar em famílias hoje que passam necessidade, no sentido Sim. daquele recurso limitado mesmo. Tem família que sobrevive hoje com um salário mínimo. Uhum. Para essa família é desafiador, né? Sim, total.
Porque aí, inclusive, até para onde buscar a terapia no sistema SUS hoje. Sim. Que é difícil. A pessoa ela faz um plano, justamente um plano de saúde, para conseguir o tratamento através do plano. Porque também, se você pagar particular, é muito mais caro. E às vezes encontra até uma terapeuta, mas ela às vezes nem é especialista. Isso, exato, no no assunto. Então, aí, Exato. trazendo já esse gancho, no SUS, hoje você vê que há uma dificuldade muito grande dessas mães encontrarem tratamento para as Sim, crianças? muito difícil. Até encontra, mas assim, é até domiciliar, mais uma vez no mês, com muita dificuldade. Tem que ficar insistindo, correndo atrás. Exato, porque tem crianças, até adolescentes, enfim, que tem o autismo ao nível 3, vamos pensar. Que precisa de uma intensificação de horas. Sim. Intensidade de horas. Tem criança que faz 20 horas, de uma atenção, gente. né, maior. Isso, de terapia. Então, como você vai conseguir isso no sistema SUS hoje? Não Sim. existe. De E muitas aí, horas. rotina. Vamos falar da rotina de uma mãe atípica. Se a gente pensar na semana mesmo. Até para o empreendedor, que às vezes tem dificuldade de entender a rotina dessa mãe atípica. Qual é a rotina dessa mãe? Exato, é uma rotina dedicada a essa criança, né? Então, leva à escola, muitas vezes é o desafio de encontrar a escola para conseguir ter o atendimento do filho, porque a gente escuta muito assim, meu filho vai na escola, mas só tá ali. Ele só está ali. Ele vai 2 horas. Tem escola que pede diminuição de horas. Mesmo escola pública. Nossa. Tem isso. Pediu para ficar 2 horas, porque não sabe o que fazer com a criança. Porque não sabe lidar com a situação. O que eu tenho tentado, assim, pegando o gancho da escola, só pra gente continuar. Tentando trazer uma empresa aqui para São Carlos, tá? Tô tentando com as pessoas da liderança aí da prefeitura, que capacita professores e profissionais de apoio das escolas. E elas fazem isso em várias cidades. Eu falei, por que não levar para São Carlos? Entrei em contato, inclusive eu dei palestras através dessa empresa em outras cidades e queria trazer para cá. Tô nessa luta, né, de trazer essa empresa, tem um custo para a prefeitura, ok. Mas o quanto que vai ajudar esses profissionais para essa criança conseguir ficar lá o tempo todo na escola e não só 2 horas. Porque para uma mãe que trabalha 2 horas, Sim, mais o trabalho de levar e depois buscar, é muito inviável. Sim, muitas ficam lá. Muitas me relatam. Eu fico lá na porta da escola esperando. Eu já vi tal comportamento de tal profissional lá dentro, isso me doeu tanto. Falei, gente, é muito difícil. É porque é uma vida, né? Não pode ser tratado de qualquer forma. Exato. Aí o que elas preferem muitas vezes? Diminui a carga horária da escola, faz a terapia, aumenta o número, né, quantidade de horas na terapia e ficam lá. Muitas mães ficam lá ou vão aproveitar esse tempo pro autocuidado. Vai fazer uma atividade física, vai fazer a unha, vai fazer o cabelo, porque é o tempo que elas têm. Meu filho tá na terapia, meu filho tá na escola, é o tempo que eu tenho pra eu cuidar de mim, cuidar da casa. Porque às vezes quando a criança tá na casa, demanda dessa mãe. Hoje existe um lugar onde ele consegue todos os profissionais num único local? Existe. E existe, sim. Tanto o do público tem também, mas não que consiga ficar várias horas no público, mas consegue alguns horários. E o privado, né, que através do plano, tem lugares de referência, sim, em São Carlos. E aí, por exemplo, eu conheço hoje a ONG Espaço Azul. Lá nessa ONG, ele consegue encontrar todos os profissionais. Lá tem todos os profissionais, exatamente. A Acorde, a ONG Espaço Azul e a PAI. São as 3 instituições de São Carlos. São as 3 instituições. Mas que também estão lotadas. Lotado, não tem vaga. Tem ficha de inscrição e aguardar. Isso. Lotado, não tem. É muito joelho dobrado. Demorando, e tem mães que estão esperando há anos. Nossa. Consegue o laudo, mas não consegue a inserção imediata. Então, precisa de um local público. E esse tratamento, né, essa descoberta, enfim, quanto mais cedo for realizada, melhor para a criança. Precoce, melhor para a criança e para a família. E essas instituições todas hoje aceitam voluntários, você sabe? Como que funciona? Então, tem estudantes que acompanham a gente. Estagiários, né? Tem a questão de estágio, sim. E os profissionais. Mas assim, vai faltar sala, vai faltar espaço. A estrutura física mesmo. Vai faltar ferramentas, né? Ferramentas. Por mais que é gigantesco, eu conheci essas instituições, eu conheci esses locais. Mas é questão de estrutura mesmo que pega. Né? Não adianta ser só até o estudante, que vai auxiliar bastante. É bem bacana esse trabalho com estagiário, porque eles também aprendem, né? Eles precisam de horas na faculdade, enfim. Mas a estrutura física. E é por isso que a gente depende do poder público, né? O poder público, exato. O poder público, ele pode ser divisor de águas. Divisor total. É direcionar o recurso para os locais corretos mesmo, André. A gente precisa disso. E aí, falando, a gente sabe que você também, perdão te cortar. Imagina.
você se candidatou Sim. nas eleições passadas. Exatamente. Pessoas, Justamente por isso. exato. A gente precisa ter pessoas no poder Sim. público que defendem a causa. Exato. Ver isso como importância. Porque senão o dinheiro vai ser destinado a outras coisas. Sim. Outras coisas acabam sendo prioridade e se esquece dessa importância tão grande para incluir. Precisa disso. Eu comecei com o trabalho com podcast ano passado, justamente para levar conhecimento. E quando eu comecei com esse trabalho, um candidato a prefeito visualizou o trabalho e falou: você não quer se Legal. candidatar? Eu falei: nunca pensei na política, na vida. Aham. Mas, de certa forma, o que eu estou fazendo já é um caminho, Sim. realmente, né? Social, né? Um trabalho para as pessoas saberem sobre o assunto. Por que não? Eu vou. Sim, E foi bacana a experiência. A gente precisa ter pessoas, ter cadeiras lá Sim. que se preocupam com a saúde mental. Meus Total. parabéns pela Obrigada. iniciativa. Porque Sim. é um Pela ato coragem, de muita coragem. Coragem. Muita É isso que eu ia falar, um coragem, ato foi. de muita E coragem. foi muito bom, foi uma experiência muito boa. Me conectei com muita gente. Eu acredito que esse foi o propósito, né? Não, às vezes não foi o propósito, realmente, eu falo que Deus abriu essa porta mesmo. Não efetivamente para eu ter a cadeira, mas os caminhos que se tornaram ao longo se abriram. Me E conectou com pessoas que, querendo ou não, tiveram conhecimento através de você, né? Exato. E hoje você acha que existe um preconceito muito grande que atrapalha esse desenvolvimento, esse olhar para essa questão? Sim. Até mesmo para esses atendimentos, porque se a gente pensar hoje no tamanho que é a nossa cidade, um lugar público só, como a PAI atendendo, Não dá conta. Não dá Imagina, não conta. dá conta. Não tem como. E o aumento, né? A gente sabe que uma a cada 36 pessoas são autistas. nossa, Então é muito É autista. muita gente. Sim. Eu fiz uma média do tamanho da nossa cidade, dá cerca de 7 mil autistas. Entre adulto, criança, adolescente. É muita gente. Não tem esse dado em lugar nenhum, mas eu fiz a média pensando uma a cada 36. E é muita gente. Então, assim, Não tem não o tá tendo suporte. suporte. E o suporte para as famílias. Eu falo assim que tem que ter um local para atender as crianças, adolescentes e adultos. E as famílias, os cuidadores. Você precisa trazer todo mundo para a terapia. Eu acho que uma das coisas também, falando nesses números, pensando do lado do empreendedor, às vezes muito empreendedor pequeno que acompanha a gente fala assim, mas beleza, eu sou muito pequeno, não tenho condições, às vezes, de dar essa flexibilidade para uma mãe ou contratar uma mãe atípica. sim. Mas o papo não é sobre, às vezes, você pequeno. Você tem que querer ser grande para ter espaços na sua empresa que contrate mãe atípica. Sim. Então, ter a Exatamente. visão. Não ser aquele empreendedor hoje que quer ter os melhores profissionais no sentido de, eu quero ter pessoas que vão produzir o máximo possível. Não. É sobre você dar espaço também Sim, a grandes profissionais hoje, mas que tem tempo limitado por uma construção, uma vida atípica, porque está cuidando de uma criança atípica. Então, não é às vezes o papo, o André, a Lud, a Ju tá falando para que toda empresa às vezes tenha espaço para uma mãe atípica. Você é muito pequeno ainda, não tem condições ainda de você abrir esse espaço. Queira ter esse tamanho, de você ter esse espaço. E você que já é grande, você deveria estar pensando ou olhando, às vezes, para o seu quadro de funcionários. Às vezes já tem uma mãe atípica que você está sugando ela às 8 horas e não fez algum acordo com ela para que ela tenha uma flexibilidade maior, para que ela cuide maior. Perfeito. Então... E é justamente isso, essa questão do acordo. Até mesmo para quem é pequeno, existem flexibilidades. Eu não vou contratar período integral. Eu sei que é uma mãe atípica, vou ver se eu posso dar algum tipo de suporte diferente para ela, né, por esta questão, e vou combinar um salário diferenciado de acordo com as horas que ela vai trabalhar. Não é sobre bancar alguém. Porque se a gente for pensar, auxílio, quem tem que dar é o governo. Mas o que a gente pode fazer na nossa posição? Então, é só ter um olhar de empatia, né? Buscar conhecimento. Às vezes no digital mesmo, a gente que lida com bastante profissionais digital, há como fazer uma flexibilidade de horário, onde que mesmo que ela consiga trabalhar, às vezes, o período, mas em horários picados. Então, às vezes, tem empresas que têm essa condição, né, Ju? De dar essa oportunidade. Mas sabe o que eu costumo dizer? A pessoa ela vai ter esse olhar se ela estiver dentro de casa. Né? Infelizmente. Do contrário, é muito difícil. Quando a pedra está dentro do pedra está dentro do sapato, você olha e fala, nossa, que doloroso. Eu tenho dentro da minha casa, eu sei como é, então eu vou te ajudar. Exato. E a empatia, eu percebo que ela surge a partir daí. A partir da dor, da infelizmente. dor. E aí vem o propósito da pessoa ter. Opa, então eu tenho, justamente, eu tenho uma empresa grande, eu tenho um filho autista, exemplo, e aí eu posso dar a oportunidade de contratar uma mãe atípica, porque eu sei como é.
E aí, então, eu realmente faço. Dentro da igreja a gente vê mesmo que a pessoa, às vezes, ela acaba tendo uma vida de oração mais efetiva, mais ativa, exato. quando às vezes ela tem um problema, Exato. quando ela tá na dor. Exato. Na alegria, às vezes a pessoa É isso esquece de mesmo. dobrar o joelho. Total. E é isso que eu e a Lud... E é a dor que é a estratégia de Deus, eu costumo Sim. dizer. E se é dessa forma, ótimo, porque se Sim. é dessa forma que nós vamos encontrar ele de verdade, glória a Deus por isso. Uma das Né? estratégias que foi iniciativa até da Lud, antes mesmo de a gente casar, é a gente ter essa oração conjugal. Todo dia de manhã a gente... Hoje mesmo, a gente acordou, dobrou o nosso joelho e faz nossa oração conjugal. Eu falo que Sim. a gente sabe o poder de estar na igreja, a comunhão, importância, que a importância de estar. Mas Sim. o que mudou realmente minha vida foi o ordinário. Perfeito. Foi o dia a dia. O dia a dia. Essa oração. Sim. E mesmo estando bem, mesmo estando às vezes sem uma crise, sem algo, Ótimo. dobrar esse joelho. E aí eu acho que fica essa questão. Não vamos esperar, às vezes, a gente ter A um dor filho, a bater, dor né? bater. Exatamente, A gente pra tenta saber como é. o poder da pra poder- informação. Total. A gente tá aqui hoje debatendo um assunto extremamente relevante. Às vezes você não tá tão tocado porque não tá dentro da sua casa. Exato. Ou porque você não conhece alguém que você próximo para ter essa empatia. Mas a gente precisa, às vezes, parar um pouco. Sim, refletir, né? Se a pessoa tá ouvindo esse podcast, tem um propósito. Exatamente. Eu sempre creio Exato. nisso. Você tá aí, não é à toa nos escutando. Exatamente. Então, de alguma forma, né? Tem um propósito de Deus aí pra você ajudar de alguma forma uma família típica. Sim, e mesmo que a pessoa não consiga ajudar de forma direta, ela consegue ajudar de forma indireta. Quando? Sim. Quando chegar alguma pauta pra... vamos assinar isso aqui que a gente tá reivindicando um direito X para Sim. ajudar os autistas. Poxa, por que eu não vou assinar se eu sei que é uma dificuldade? Exatamente. Né? Ajudar Então, de pelo alguma menos, forma. eu Sim. cobrar, Sim. né? Vereadores, políticos, Isso, na hora de exato. escolher ali o voto. Esse aqui tá dizendo que ele vai olhar para essas questões. Então, eu já conheci, já sei um pouquinho da importância, da dificuldade desse público. Então, eu vou, né? Vou por esse caminho. Porque assim, se a gente for ver hoje, se a gente for conversar, qualquer mãe típica, se Uhum. conversa, todas conhecem alguma criança, tá na sala do meu filho, tá na escola do meu filho, um autista. Sim. Todo mundo conhece um autista hoje. É verdade. De verdade, tem em todos os lugares. Uhum. Então, se de alguma forma você conhece, já gera uma empatia pra poder auxiliar. Todo mundo que eu converso conhece autista. Eu falei, gente, eu fiz uma pesquisa, eu falei, todo mundo conhece alguém. Pelo menos uma pessoa. Conhece alguém, então você sabe da necessidade. Sim. Sabe que é importante. Não é? Então é isso, gente. Eu Isso. acho que é. E sobre empreender para autistas? Que você conhece cases, por exemplo, mães ou pessoas que começaram a empreender com foco nas crianças. Por exemplo, um brinquedo sensorial, Sim, alguma coisa, sim. criou um Voltados projeto. Sim. Sim. Total. Inclusive, até pensando na ONG Espaço Azul. É de mães atípicas. Aham. Iniciou com mães atípicas. A história legal. é essa. Se uniram, conseguiram no sistema público para abrir a ONG. Então, voltados exatamente com brinquedos sensoriais. O curso que eu tenho de seletividade alimentar, que eu tenho com outras profissionais, que é, né, um curso aí voltado para mães profissionais, é justamente para crianças que são seletivas, que têm autismo. Sim. Então, assim, a gente vê a necessidade, começou a levantar Porque dá para empreender. para empreender. Por isso que em cima a gente disso. não é só. Total. O legal do papo aqui hoje não é só falar, às vezes, da parte ruim da sociedade Sim. ou de coisas negativas. Tem coisas a se comemorar. Sim. Que nem um curso Sim, maravilhoso. exato. Dá para Para empreender levar conhecimento. dentro de algo que vai. Além de você conseguir monetizar, dá para conseguir também ajudar famílias com um produto, com um curso, Sim, exato. com Esse é o lojas de objetivo. inclusão, né? Exato. O que eu fiz no curso? Parcerias com lojas para patrocinar, para essas mães ganharem mimos no curso. Que legal. Porque também é um autocuidado. Nossa, ganhei tal coisa de cabelo, olha, negócio de unha. Então eu fui levantando, gente, olha, sei lá, falei com acho que umas 1.000 pessoas, uns 1.000 profissionais, de verdade. Eu tenho Legal. muito contato. Que eu fui buscando. Sim. Falei, não, alguém tem que me ajudar, eles têm que me ajudar. Não, mimo, porque eu divulgo a sua loja e você me dá alguma coisa. Sei lá, algum desconto, alguma coisa. Porque também eu sei da importância dessas mães terem um autocuidado. que elas Terem tão esse olhar pra esquecendo. si, né? Exato, elas Não. estão se esquecendo. Algumas que se tornaram manicure para cuidar de mães, atípicas, Olha que inclusive legal. na clínica, fazendo unha dessas mães. Eu falei, olha aí, gente. Quando que ela imaginava Uhum. estar aqui fazendo unha de mães Aham. atípicas, se não fosse o filho? Sim. Olha o propósito. É verdade. Entende isso? Eu acho que Muito se legal. tornarem ativistas nas redes sociais. Muito, assim, ativistas falando sobre autismo, falando o dia a dia, a rotina.
expondo os filhos para a sociedade visualizar. Porque às vezes a gente contando é uma coisa, mas visualizando, olha a rotina de uma mãe atípica, olha como que é a escola, olha como que ele come, ele não come muito bem e tal. Você olha e fala, nossa, olha como que é, que eu não conheço. Então eu consigo visualizar isso. Muitas mães, e aí eu pergunto pra mãe, você faria isso? Não, se não fosse meu filho. Olha o que ele te trouxe. Consegue ter esse olhar? Essa mãe, que inclusive que se torna terapeuta, conversei com ela, ela tem 2 autistas. E eu falei assim, olha você aqui, quando você imaginou isso? Ela falou, nunca. Eu nunca. E assim, eu vejo, Ju, o quanto que Deus quer me usar, ela é cristã também, nisso para ajudar mães atípicas. Eu falei, é isso. Olha o propósito se cumprindo. E você vai ser usada, pode ter certeza. Você tá com essa meta, você passou por esse processo de entender quem é seu filho, ressignificou e hoje é terapeuta. O olhar que ela tem para as crianças atípicas é melhor de qualquer outro terapeuta. Porque ela é mãe de um autista. Ela tem o tato, né? Ela tem o tato. Ela tem casa. Ela conhece. Ela tem propriedade. Eu não consigo, eu não chego, eu falo, eu olho, eu conheço, eu tenho conhecimento ali prático, teórico, mas não como mãe. Então ela sabe muito mais que eu. falo, você sabe muito mais que eu, com certeza. Se quiser citar, fica à vontade. Quiser indicar. É a Ju, ela me chama Ju também, maravilhosa. Eu falei, Ju, parabéns. Maravilhosa, de verdade, porque isso ressignificou o todo. A profissão, como mãe, como pessoa, como indivíduo, na fé. Porque além dela poder levar, né, sobre a questão dos filhos, ela leva a Deus. Porque ela entendeu. Leva o amor, né, acima de tudo. A empatia, ela se coloca no lugar dessa mãe. E fala, nossa, eu sei o que é isso, sabe? Então, assim, ela tem 2 meninos. E assim, fofos. E assim, ela até fala, o mais velho eu demorei a identificar. Mas o segundo, como eu tive experiência com o primeiro, eu já consegui identificar mais rápido. Ela me compartilhou isso. Falei, olha aí. A experiência, né? E a experiência, ela é muito válida pra gente ajudar o próximo, né? Nossa, total. E aí a gente traz um significado muito mais bonito, muito maior pra empreender, pra trabalhar, do que simplesmente eu quero ter uma empresa pra ter dinheiro. Não. Exato, eu criei um produto, eu criei um serviço, porque eu sei que as pessoas precisam disso. E vai trazer o meu sustento, mas eu vou estar ajudando o próximo. É muito mais profundo, né? Profundidade. Sentido de vida. Verdade. Muito sentido de vida. O propósito é ter sentido de vida. Qual é a chance dessa mãe desistir? Porque desafios ela vai ter como qualquer outro empreendedor. Sim. Mas é muito menor. Mas ela não vai... Exato, ela não vai desistir. Sim. E Ludi também... vou jogar uma pra Ludi aqui. Isso, olha lá. Tem como fazer as mães descobriram, independente do recurso. Elas têm como também fazer elas, sabendo disso, sabendo dos profissionais, um planejamento financeiro é Com muito certeza. importante, né? É primordial, né? Eu imagino que, né, sinceramente, não tenho contato com muitas mães, né? Principalmente atípicas, mas imagino que tenha muita demanda. Mas olhar para o financeiro, né? Então eu vou trabalhar 4 horas por dia, vou ter X de salário, dentro de casa a gente tem Y de renda, né? Como que eu vou adaptar? Um pouquinho eu consigo pro SUS, isso eu não consigo? É melhor contratar um plano, como a Ju trouxe? Sim. Então, o que é melhor fazer? Um estudo financeiro da casa, porque infelizmente a gente precisa olhar para nossa realidade, né? Sim. Como a Ju trouxe o luto. Então eu tenho um filho atípico, então o ideal é fisioterapia, fonoaudióloga, psicólogo. Então, tipo, esse é o ideal. Sim. Mas o que eu consigo? O que eu tenho acesso? Exatamente. Né? E é muita oração, né? O planejamento e pedir... E eu acho que, não sei se tem algum movimento com as mães, né? De encontros. As mães, elas são muito ativas. Elas têm grupos. Que legal, é uma rede de apoio. Total, eu acho o máximo. Eu falo, gente, uma troca profissional com a outra ali. E eu acho isso muito bacana. Inclusive, quando eu comecei o podcast, as mães começaram a saber por conta desses grupos. Compartilharam lá, Ju, quando você vai me chamar e tal. Falei, opa, vamos fazer e tal. Então, se alguma mãe atípica tiver um grupo e for administradora desse grupo, manda um direct pra gente que eu vou pôr aqui na descrição desse vídeo. Perfeito. Então, se vocês quiserem divulgar grupos, uma rede de apoio aqui de São Carlos, ou até se aceitar a pessoa de fora, nacional, não importa. Deixa aqui, eu vou... Se quiser deixar alguma outra informação, o seu arroba, a gente vai divulgar. Exato, perfeito. E falando de rede de apoio que a gente tá falando, como que funciona do lado da família? A tendência, os familiares, vamos pensar em familiares mais próximos, irmão, eles se afastam, ajudam, o que acontece na maioria dos casos? Eu escuto vários relatos, assim. Então, quem inicia o processo para as terapias é a mãe.
Às vezes sim. existe uma resistência dos pais. Uhum. Os pais, eles, não precisa, coisa da sua cabeça e tal. Quando o pai vem junto, eu falo, maravilha, isso é ótimo, Uhum. que tá junto, né? Sim. Às vezes eles demoram um pouquinho mais pra entender a importância, verificando que não é coisa da cabeça da mãe. Ah, Sim. eu achei que ela tava fantasiando, achei que era coisa da cabeça dela, enfim. E eles começam a entender estar junto. Quando existe um filho, né, atípico e um típico, eu costumo dizer que é importante trazer essa coisa do filho junto, típico, porque Legal. o foco é na criança típica. Uhum. As terapias para criança típica. E o típico vai ficando de lado. Vai ficando de lado. Sim. Acontece isso muito. Então, o irmão do atípico também é importante para entender. E é uma criança, como que ele vai entender? Ele Meu precisa de irmão, atenção, né? Ele também precisa de atenção. Muitas vezes cuidado. eu deixo entrar junto. Uhum. Deixa o irmão vir junto. Né? Não é só o Uhum. irmãozinho que vai fazer a terapia, deixa ele vir também. Vamos ver como que é a relação deles. Enfim, para ele entendendo e amadurecendo. Opa, meu irmão é diferente. Uhum. Né? Então, trazer junto. E às vezes a rede de apoio, então, assim, com as famílias, avós, tios, isso depende. Às vezes acontece o afastamento por não saber lidar. Sim. Quando, às vezes, sei lá, um nível 3, que é mais grave. Às vezes escuto Sim. muito, é só nós e nós, porque se eu levo pra avó, ela não sabe o que fazer, ou dá coisa que não é pra dar, ou da tela, muitos evitam tela. Entendi. Então, só fica nisso, dá tela. Então, acaba sendo limitado a rede de apoio Uhum. por não saber lidar com aquela criança. Entendi. É muito comum dentro da família. Quando ele vai ficando adulto, Uhum. qual que é a dificuldade? O nível 3, ele consegue entrar no mercado de trabalho? Quais Existe são uma os- dificuldade maior, exato. Os outros Adulto níveis? nível 3 eu nunca conheci. Por isso que é Aham. importante. É o nível 3 a criança, a gente estimula Pra tentar para diminuir. tentar diminuir e se tornar mais funcional possível. Ah. Tá? Então aí se tornou um nível 1 Então, essa transição de é uma nível existe. transição. Existe. Quando é nisso trabalhado. a gente É nisso que busca vocês quando é trabalhado. trabalham. Exatamente. Então ele não vai deixar de ser autista. Aham. Ele Uhum. vai ser funcional, mas vai ter as dificuldades. Quais as dificuldades que a gente vê muito claro? Social. Uhum. Então, a questão da interação. Até eles falam, eles Uhum. conversam. Mas existem amizades, se relacionam. Como lidar com as emoções, como lidar com as frustrações. Que é Sim. muito comum também. Eu me frustro demais quando eu erro, eu não sei lidar. Então, é uma questão. Dificuldade, às vezes, até... tem que pedir alguma coisa ou falar alguma coisa socialmente. Sim. Eu vou ter que ir na farmácia, eu tenho que... Uma dificuldade social mesmo de se comunicar com o outro. Tem trabalhos, assim, mais recomendados para Sim. quem... A terapia comportamental. Psicólogo, terapia comportamental. Vai te colocar ali para você trabalhar suas emoções, vai te colocar ali para como ter habilidades sociais. Porque, sim. assim, alguns nível 1, eles não gostam de olhar. Uhum. Tem dificuldade em expressão facial, Sim. de Uhum. identificação mesmo, sarcasmo, duplo sentido. Não Sim. conseguem compreender. Eles Entendi. acabam, todo mundo tá rindo, eu tô rindo junto. Mas o que eles estão falando? Não sei. Entendi. Sabe, tô Sim. imitando, mas eu não sei o que eles estão falando. Não tem Sim. essa associação. A associação. Porque o cérebro funciona de forma diferente. A questão do contato, duplo sentido, né? Falei. Questões sensoriais. Então, muito barulho pode incomodar. Uhum. Muita gente. Uhum. A fila, ter que esperar. Uhum. Muita dificuldade. Por que Mas- que eu tenho que esperar? Mas, assim, empresas, Exato. eu digo assim, segmentos. Uhum. Tem alguém Funções que... de- Funções de Função trabalho. de trabalho, Quais exato. são as que mais recomendadas hoje Uhum. para a pessoa autista hoje quer ingressar Ter no mercado do acesso. trabalho, ter Sim. acesso? Qual que é recomendado, assim, Uhum. para eles terem Se um tem, pouco... né? Sofrerem menos, né? Sim, Porque sim. às vezes que tem limitações que geram sofrimento. Seja, às vezes, eu com TDAH, tem coisas que vão gerar um sofrimento Uhum. por conta da limitação. Uhum. Que para eles, às vezes, tem uma curva de aprendizagem, ou uma curva Sim. de inclusão Sim. mais fácil. O que é importante? Saber as habilidades dessa pessoa. Tá. Porque com base nas habilidades, o que ele é bom, não sou bom com números, vai pro caminho dos números. Entendi. Eu sou bom com a parte de história, vai pra parte de história. Mesmo se tornando um professor, muitas vezes. Vai ter que lidar Sim. com o aluno, vai ter as dificuldades. Mas vai ser muito bom naquilo que fizer. Sim. Entendi. Geralmente eles certeza. relatam assim, eu sou o melhor. Realmente eles são os melhores. Então descobrir o que eles são No que eles são bons, eles têm um foco absurdo, eles vão, né? exato, eles vão, vai gerar hiperfoco. Sim. E vai ser o melhor no que fizer. Vai ter a questão social desafiadora? Vai. Por isso entra a terapia comportamental. Sim. Entendi. Pra justamente ajudar, diminuir a ansiedade, Vão trabalhando saber juntos. lidar com o outro. Às vezes não toleram a opinião do outro diferente da deles. Uhum. Saber lidar com a opinião do outro e diminuir essa ansiedade,
essa vontade, às vezes, de responder, de ser contra, de ficar isolado por conta disso. A ponto de preferir... Eu prefiro ficar com ninguém do que com alguém que não tem a mesma opinião que a minha. Eles relatam isso. Sim. Eu prefiro ficar isolado, gosto do isolamento, mas eles entendendo em terapia que é importante os momentos sociais, que é importante equilibrar. O equilíbrio. O equilíbrio. Consegue ter essa visão, né? É aquilo que a gente trouxe. Uhum. Ninguém é igual a ninguém. Então, não tem uma atividade que seja melhor. Sim, exatamente. Tem que conhecer a pessoa. Conhecer, saber o que ele é bom. Só que isso a gente consegue identificar desde pequenininho. Aprendeu Aprendeu a ler com 2 anos. Aprendeu a ler com 3 anos. É muito comum escutar isso. Eu falo, meu Deus, olha ali essa questão da linguagem. Sim. O inglês. Muitos são ótimos em inglês, gente. Eu falo, dá aula de inglês pra mim, porque eu quero aprender. Sabe? Podem se tornar professores. Aí o desafio vem. Ensinar. Sim. Como se relacionar, transmitir. como Às transmitir. vezes, também eles conseguem estratégias. Às vezes, numa sala de aula lotada, não consegue. Mas, às vezes, dá aula... Online. One-on-one. Exato. Uma videochamada. Isso. Às vezes se dá bem, né? Perfeito. Organizar a rotina em cima disso. Entender o erro do outro. Sim. Sabe, assim? E saber lidar com o outro. Eu acho que esse é o caminho. Para nível 1, terapia comportamental. E aí... Você considera hoje que mães atípicas acaba sendo uma vida um pouco mais solitária? Tem algumas mães que se isolam mesmo? Sim, por causa da sociedade. Sim. Porque tenho medo de expor meu filho. Eu vou levar meu filho em tal lugar. Leva seu filho. Mas ele não vai interagir com as outras crianças. Os amiguinhos da escola vão se reunir no parque ecológico. Vai todas as mães. Mas meu filho não interage, ele não brinca. Ele não se interessa por brinquedo. Sim. Então prefere não ir. E se unir com as atípicas que sabem do que tá acontecendo. Que entendem, Que né? entendem, se entendem. Entende? Então, e acaba se isolando um pouco por essa questão. Por isso que é muito importante. Então, ela tá em grupos de mães Sim. atípicas. De apoio. Porque senão ela ajudando se isola a outra. mesmo. E aí, Se isola mesmo. aí pior. prejudica a criança. Sim. E a mãe, né? E a mãe também, né? Exatamente. Porque entra ali num sofrimento, não sabe como lidar, não tem Sim. com quem compartilhar, porque ninguém vai Sim. entender. Sim. E por mais que escute, Uhum. eu imagino que deva haver muita expressão de tipo, nossa, mas que nada a ver. Exato. Nossa, mas Porque assim, o que se tem a ver? acontece alguma coisa, exato, nesses locais, exemplo, eu levo lá no... Acontece algo lá. E aí, aquilo dói tanto na mãe que ela prefere, não, eu prefiro não levar. Sim, Porque vai que uma fala... porque as Ou um pessoas não brinquedo, entendem, ou, né? ou algo que eu não goste e, nossa, eu vou me sentir mal, então eu prefiro não ir. E é uma Só que maneira aí de é proteger a criança proteção, também, né? Proteção. Protege a família, protege... Por isso que eu falo, a sociedade ainda está engatinhando para incluir. Sim. Precisa saber, precisa conhecer, precisa falar mais sobre esse assunto. Por isso esse Sim. espaço aqui é extremamente importante. É isso aí, Ju. Não é? Ju, deixa pra gente, assim, uma mensagem, algo para essas mães que estão ou não empreendem, Sim. algo que elas possam empreender, para Sim. mães que estão, às vezes não estão em grupo, sei lá, deixa uma mensagem pra gente, a gente já tá encerrando aqui. Sim, é importante, assim, o ressignificar, né? Desse filho. Não é o fim do mundo. Não, eu olhei meu filho, agora já era. Não é. Ele vai te ensinar muito. Eu falo que você vai aprender tanto com ele, que é extremamente importante. Existe um propósito para você ter tido esse filho. Tantos casais que tentam ter filhos e não conseguem. Você teve um Sim. filho atípico. Então, Deus tem um propósito nesse seu filho. Para sua família, para você. O ressignificar. Então, vai ressignificar em todas as áreas. No seu casamento, na sua vida profissional, com a sociedade. E é importante você conhecer esses grupos, se informar, buscar informação realmente, para você não se sentir sozinha. Você não está sozinha. Tem muitos casos, tem muitas mães, muitas famílias como a sua. E eu quero agradecer, né? Foi um privilégio estar aqui. Vou deixar minha rede social. Isso que eu ia pode falar, deixar. Ju, compartilha suas redes, Isso. canais, como que as pessoas conseguem te encontrar hoje? Então é Ju Autismo, o meu Instagram, JUH_autismo. O meu podcast é Autismo Outbox, que é fora da caixa mesmo. OUTBOX, né, no YouTube. E lá no meu Instagram tem meus contatos, tem meu celular, caso você queira saber um pouco mais. Eu tenho um curso de seletividade alimentar, que vai ser bem bacana, eu vou fazer em abril, dia 12 de abril. Você que tem aí na sua casa um filho com seletividade e autismo, ou só seletividade alimentar, quiser entrar em contato, eu estou à disposição. Tá bom? Muito Perfeito. obrigada, gente. Viu, gente? Que eu falei que a Imagina. gente ia falar muita verdade hoje. Hoje esquece o dia da mentira. Vamos falar a Não verdade, existe. falar boas notícias.
Ju, Exatamente. muitíssimo. Eu Foi um agradeço. prazer imenso É. poder aprender com você, escutar um pouco mais sobre esse tema tão relevante. Amanhã, dia do TEA, né? Transtorno do espectro autista. Então, aprenda mais, compartilhe. Gente, nossa, tá Informação boa, pipocando arte de compartilha! Gente, é tema que você tem que ser relevante, tem que ser discutido. Compartilha nos seus stories, compartilha o podcast. Gente, vamos falar sobre saúde mental em geral, né, Lud? Sim, é muito importante e todos nós precisamos. E até mesmo porque provavelmente, né, com esse aumento, a gente vai ter que lidar com pessoas com autismo. E se a gente não conhece, a gente não vai ter o mínimo de respeito. Então é muito importante termos esse conhecimento. Por isso esse bate-papo foi muito especial e muito essencial pra gente. Muito produtivo. Muito Ju, bom, gente. Deus abençoe Amém. os seus projetos, a sua Amém. vida. Obrigada. Que você continue impactando muitas Obrigada. mães, Sim. muitas Deus famílias. me use, né, como instrumento, né? Eu falo que eu sou só instrumento nas mãos de Deus para poder falar de um assunto tão Amém. importante, né? Com certeza. Obrigada, gente. É isso. O meu muito obrigado e vamos prosperar junto em fé Finanças. e marketing. Um beijão, fiquem Até com logo. Deus e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.